Esses são mapas antigos que mostram como era o mundo durante a última era glacial. Estamos falando de mapas que foram criados aproximadamente entre os séculos 14 e 18. E se os mapas feitos há 500 anos retratassem o mundo com um nível de precisão que só conseguimos alcançar colocando satélites no espaço? Graham Hancock vem alertando há anos que esses gráficos não são aleatórios. Esses são os últimos vestígios de uma civilização mais avançada, obliterada por uma catástrofe global. Eles apontam para um capítulo da história cuja existência desconhecíamos. Graham Hancock e a luta pelo nosso passado. Na primavera de 2024, uma enorme audiência assistiu à apresentação de Graham Hancock, ao lado do arqueólogo Flint Dibble, no podcast de Joe Rogan. Eles discutiram durante horas sobre as mesmas coisas que Hancock vinha dizendo há décadas. Um capítulo perdido da história da humanidade e os antigos mapas que afirmam apontar para ele. Dibble trouxe consigo diplomas, cargos e o apoio dos laboratórios universitários. Hancock trouxe consigo livros de grande sucesso, uma base de fãs global e uma mensagem ousada que muitas pessoas têm dificuldade em ignorar. A história que nos contaram sobre o passado está incompleta. Esse conflito demonstra por que Graham Hancock irrita tantas pessoas e entusiasma outras. Para seus fãs, ele é um homem corajoso o suficiente para dizer em voz alta que nossa linha do tempo pode estar errada. Para muitos arqueólogos, ele é um escritor que constrói grandes teses sobre fundamentos frágeis e depois as apresenta como fatos. De qualquer forma, não é fácil ignorá-lo. E a controvérsia em torno de suas ideias tornou-se ainda mais acirrada desde aquele debate. Hancock não começou sua carreira em ruínas antigas. Ele nasceu em Edimburgo em 1950, passou parte da infância na Índia e depois retornou ao Reino Unido para estudar sociologia na Universidade de Durham. Em vez de se dedicar imediatamente à história de nicho, ele se voltou para o jornalismo. Ele trabalhou para importantes jornais britânicos, como The Times e The Guardian, e também foi correspondente para a África Oriental da revista The Economist. Seus primeiros livros, como Os Senhores da Pobreza, criticavam o sistema humanitário global. Isso lhe rendeu a reputação de repórter que fazia perguntas difíceis e não se importava em desagradar instituições poderosas. No final da década de 1980 e início da década de 1990, seus interesses mudaram. Hancock era fascinado por antigas histórias religiosas e pela ideia de que algo significativo havia se perdido em um passado distante. Ele procurou a Arca da Aliança na Etiópia, visitou templos e explorou mitos. Passo a passo, ele se afastou do jornalismo político típico em direção a um novo papel, o de detetive de civilizações esquecidas. O sucesso veio com o álbum Fingerprints of the Gods, em meados da década de 1990. Neste livro, Hancock argumenta que uma civilização marítima avançada existiu muito antes do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Em sua visão, tratava-se de uma cultura oceânica global que conhecia a verdadeira forma da Terra, rastreava as estrelas com grande habilidade e talvez até possuísse a tecnologia que conhecemos hoje. Ele acredita que o cataclismo massivo ocorrido no final da última era glacial quase levou à sua extinção. Uma súbita convulsão global ocorrida há aproximadamente 12,000 anos destruiu o mundo deles e fragmentou a memória humana. A maioria dos arqueólogos e climatologistas discorda veementemente disso. Eles não veem nenhuma evidência convincente do desaparecimento de uma civilização altamente desenvolvida ou de uma única catástrofe que teria mudado o curso da história humana. Hancock, no entanto, redobrou seus esforços ao longo dos anos. Em obras posteriores, como Magicians of the Gods e a série de televisão Ancient Apocalypse, ele descreve os sobreviventes dessa catástrofe inicial como professores que viajaram pelo mundo transmitindo fragmentos de seu conhecimento para culturas posteriores. Ele argumenta que eles ajudaram a acender a faísca para o desenvolvimento de sociedades complexas em lugares como o Egito, a Mesopotâmia e as Américas, trazendo geometria, astronomia e as habilidades necessárias para medir e mapear a Terra. É aqui que a verdadeira reação começa. Arqueólogos e historiadores afirmam que não há provas concretas da existência desses mestres ocultos,
e alertam que atribuir o mérito dos construtores indígenas a um grupo desaparecido e não especificado remete a antigas histórias racistas sobre civilizadores estrangeiros. Quando o filme Apocalipse Antigo foi lançado na Netflix, a Sociedade Arqueológica Americana publicou uma carta aberta pedindo à Netflix que parasse de chamar o filme de documentário e o classificasse como ficção. Eles alegaram que a série enganou os telespectadores, atacou arqueólogos em atividade e invocou ideias que historicamente foram associadas a mitos de supremacia branca. Hancock responde que respeita as culturas indígenas e que foi punido por fazer perguntas proibidas. Ele acredita que o tom severo da resposta prova que o mundo acadêmico está mais interessado em cumprir prazos do que em testar novas ideias. Ele diz à plateia que, em vez de um debate aberto, seus críticos estão tentando silenciá-lo e rotular seu trabalho como perigoso. Tudo isso explica por que os mapas antigos se tornaram um tema tão controverso. Hancock sabe que mitos e ruínas podem ser descartados como símbolos ou coincidências, mas um mapa pode ser sobreposto a um globo moderno. As linhas costeiras ou combinam ou não combinam. As desembocaduras dos rios ou coincidem ou não. Para ele, os mapas são a prova mais clara que sustenta a afirmação de que alguém, muito antes da história registrada, fez mapas detalhados do mundo. Ele aponta repetidamente para um pequeno grupo de mapas mundi antigos que foram criados na Europa e na bacia do Mediterrâneo em geral durante a era da navegação à vela. Uma delas, desenhada por um almirante otomano há cerca de 500 anos, está agora no centro da disputa e transforma o debate sobre as ideias de Hancock em uma questão muito pertinente sobre como tal mapa pôde ter sido criado. Mapa de Piri Reis e as grandes reivindicações de Hancock. Este mapa antigo é um pedaço de pergaminho rasgado encontrado em uma vitrine em Istambul. A peça sobrevivente mede aproximadamente 34 por 25 polegadas e foi desenhada em pele de animal, coberta com imagens de navios, monstros marinhos e escrita legível. O documento é datado de 1513 e assinado por um oficial naval otomano chamado Piri Reis. Apenas cerca de um terço do mapa mundi original permanece hoje, mas mesmo esse fragmento sobrevivente tem sido objeto de debate por quase 100 anos. A peça que temos hoje surgiu por acaso em 1929. O antigo palácio Topkapi, em Istambul, foi transformado em museu e funcionários estavam organizando pilhas de documentos enrolados. Em um dos arquivos, os pesquisadores encontraram uma carta náutica colorida do Atlântico com uma anotação indicando que ela foi feita no ano 919 do calendário islâmico, o que corresponde a 1513 no calendário moderno. Os especialistas perceberam duas coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, era um dos mapas detalhados mais antigos já encontrados que retratava a América. Em segundo lugar, parecia bom demais para a época. Para Hancock, este mapa não é simplesmente um desenho antigo, mas sim uma pista que aponta para um nível de conhecimento muito mais antigo que a história oficial não reconhece. Para entender por que Hancock se importa tanto, é preciso analisar Piri Reis mais de perto. Piri nasceu por volta de 1470 no Império Otomano. Seu tio Kemal Reis foi um famoso corsário e, posteriormente, comandante naval. Quando jovem, Piri navegou com ele pelo Mediterrâneo, participando de incursões, escoltando frotas e aprendendo a pilotar navios de verdade em guerras reais. Mais tarde, Piri tornou-se almirante e participou de importantes campanhas, incluindo o ataque do Império Otomano ao Egito. Ele não era um monge em seu escritório copiando pinturas antigas. Ele era um marinheiro trabalhador cuja vida dependia de bons mapas. Além disso, Piri escreveu um extenso livro sobre assuntos marítimos intitulado Kitab Bahriye, frequentemente traduzido como o Livro do Mar ou o Livro da Navegação. É em parte um guia de piloto e em parte um atlas. Descreve portos, correntes marítimas, ventos e linhas costeiras, incluindo mapas em miniatura. Isso nos revela algo importante que Hancock gosta de destacar. Piri Reis levava a navegação a sério. Ele era o tipo de homem que absorvia todo o conhecimento costeiro que conseguia obter e tentava transformá-lo em algo em que um capitão pudesse confiar em alto mar. No mapa mundi que sobreviveu, Piri havia escrito anotações nas bordas explicando a origem de suas informações. Em uma longa nota, ele afirma ter usado cerca de 20 mapas e cartas náuticas anteriores do mundo.
Ele menciona mapas árabes e indianos mais antigos, mapas portugueses de novas viagens à África e ao Brasil, e pelo menos um mapa desenhado por Cristóvão Colombo. Segundo Piri, o mapa de Colombo veio de um navio espanhol capturado por seu tio por volta de 1501. É essa parte que realmente chama a atenção de Hancock. Para ele, não se trata simplesmente de um marinheiro copiando outros marinheiros. Isso é um sinal de que Piri está no final de uma longa cadeia de cópias, na qual cada novo mapa é sobreposto ao antigo. Hancock argumenta que, como as fontes de Piri lhe pareceram antigas e estranhas mesmo em 1513, alguns dos mapas mais antigos podem, na verdade, datar de milhares de anos atrás, de uma época em que uma civilização marítima perdida mapeava o mundo em detalhes. Mesmo sem esse salto, o fragmento de Piri é impressionante. O fragmento que temos mostra as costas ocidentais da Europa e da África, a maior parte do Atlântico, o Caribe e um longo trecho da costa leste da América do Sul. Para um desenho feito apenas 21 anos depois da chegada de Colombo à América, o formato da protuberância brasileira, seus numerosos cabos e a localização de várias ilhas são surpreendentemente semelhantes aos mapas modernos. O estilo de um mapa indica para que ele foi criado. Este é um mapa náutico. É possível ver rosas dos ventos e linhas retas cruzando a água em todas as direções. São linhas náuticas que ajudam o piloto a manter um rumo constante, seguindo uma direção fixa da bússola de um ponto a outro. Ao contrário dos mapas posteriores, não há grade de latitude e longitude. O objetivo não é desenhar o globo terrestre inteiro com perfeição. O objetivo é fornecer aos velejadores uma visão útil das costas e rotas. Hancock concorda que a Peary Race foi uma competição para os velejadores, mas acrescenta que há mais coisas acontecendo no gráfico, especialmente na parte inferior. Aqui, o pergaminho mostra uma vasta área de terra que se estende sob o Atlântico. À primeira vista, parece uma estranha extensão da América do Sul misturada com a típica massa continental do Sul. Na década de 1960, o professor de História Charles Hapgood estudou a mesma área e chegou a uma conclusão fascinante. Hapgood afirmou que esse formato ao sul era, na verdade, a vista da Antártida antes de ser coberta por uma espessa camada de gelo. Em seu livro Mapas dos Antigos Reis do Mar, ele argumentou que, se você comparasse a linha costeira mais ao sul com mapas modernos e a inclinasse ligeiramente, algumas partes dela se pareceriam com partes da costa da Antártida, especialmente a área que hoje chamamos de Terra da Rainha Maud. Hapgood também compartilhou uma carta que recebeu em 1960 do coronel Harold Ohlmeyer, da Força Aérea dos Estados Unidos. Ohlmeyer afirmou na carta que o litoral apontado por Hapgood apresenta uma semelhança impressionante com a costa da Antártida, conforme demonstrado por recentes levantamentos sísmicos daquele período. Quando Graham Hancock leu Hapgood, sentiu que era exatamente o tipo de orientação desafiadora que procurava. Nos livros e palestras de Hancock, o mapa de Peary Rice rapidamente se torna uma peça fundamental da exposição. Hancock concorda com a afirmação de Hapgood de que o mapa retrata uma Antártica sem gelo. Diz que ele se encaixa perfeitamente em seu conceito de uma civilização perdida da Era do Gelo. Segundo a versão de Hancock, essa civilização foi capaz de mapear a costa da Antártida quando suas margens ainda eram águas abertas. E cartógrafos posteriores, como Peary Rice, herdaram esses mapas antigos sem realmente saber o que eram. No entanto, quando os cientistas polares modernos e os especialistas em mapas analisam a situação, veem um cenário diferente. Estudos da camada de gelo da Antártida mostram que grandes áreas do continente estiveram cobertas por uma espessa camada de gelo durante dezenas de milhões de anos. Estudos de núcleos de rochas e modelos climáticos indicam que o gelo sólido começou a se formar há cerca de 34 milhões de anos. Algumas paisagens escondidas sob o gelo atual, como os antigos sistemas fluviais da Antártica Oriental, permaneceram ocultas por 80 a 34 milhões de anos. Essa escala de tempo é importante. Nossa espécie existe há apenas algumas centenas de milhares de anos. Mesmo as ferramentas de pedra mais antigas, geralmente aceitas, feitas por ancestrais humanos, têm alguns milhões de anos, não dezenas de milhões. Não há evidências de que humanos, ou seres semelhantes a nós, tenham navegado pela Antártica livre de gelo e explorado a costa enquanto essas planícies fluviais soterradas ainda estavam na superfície. Do ponto de vista científico, a Antártida não está aberta à exploração há pelo menos 12 anos.
Muito antes disso, já estava coberta por uma espessa camada de gelo. Historiadores cartográficos profissionais também abordam a interpretação da Antártica a partir de uma perspectiva diferente. Gregory McIntosh, que realizou um estudo detalhado do mapa de Peary, observa que as terras do sul representadas no pergaminho se encaixam bem no conceito comum de cartografia renascentista chamado Terra Australis. Um vasto continente imaginário ao sul, que os cartógrafos adicionaram para equilibrar as terras que sabiam existir ao norte. Em sua visão, a costa sul é essencialmente uma América do Sul esticada e distorcida, conectada a uma massa de terra imaginária ao sul, e não um trecho cuidadosamente desenhado da verdadeira costa antártica. McIntosh e outros também observaram que, embora algumas partes do mapa da corrida Peary pareçam boas, outras estão claramente erradas. Algumas ilhas estão desalinhadas, as proporções estão incorretas e a grade de linhas de navegação, que era muito útil para os pilotos, tende a deformar e distorcer o litoral quando se tenta sobrepor o mapa antigo a um globo terrestre. Ao compreender essas distorções inerentes, a correspondência com a Antártica torna-se muito menos precisa. Hancock não aceita essa resposta. Do ponto de vista dele, esses erros não invalidam questões mais importantes. A questão sempre se resume a dois fatores: o quão cedo o mapa está sendo exibido e o quão fortes são algumas das partidas do outro lado do Atlântico. Ele observa que o litoral brasileiro no mapa da regata de Peary parece melhor do que se esperaria poucas décadas após o primeiro desembarque português. Ele aponta baías e promontórios que se alinham muito bem com os mapas modernos e diz que a imagem geral parece ter sido feita por alguém que teve acesso a material de origem muito mais completo do que o que poderia ser obtido em viagens da época. Por essa razão, Hancock ainda considera a tabela de raças Peary uma de suas evidências circunstanciais mais fortes. Hancock afirma que muitos mapas antigos, desenhados em diferentes países e línguas, contêm fragmentos de um mundo esquecido. Rede de Mapas Legada. O que está por trás das alegações de Hancock? O primeiro grande grupo sobre o qual Hancock gosta de falar são os mapas portulanos. Essas eram cartas náuticas funcionais que surgiram no final dos séculos XIII e XIV no Mediterrâneo. Eles mostram o litoral, os portos e as rotas de navegação com detalhes impressionantes, com uma rede de linhas retas que se cruzam no mapa como uma teia de aranha. Essas linhas são linhas que mostram as direções usando uma bússola. É curioso como as linhas costeiras aparecem tão bem mesmo nos espécimes mais antigos preservados. Historiadores como Tony Campbell argumentam que o mar Mediterrâneo está desenhado com tanta precisão nesses mapas antigos que os cartógrafos não fizeram nenhuma melhoria por centenas de anos. Os cientistas ainda debatem como mapas tão precisos foram criados tão rapidamente. Uma corrente de pensamento afirma que os capitães medievais passaram gerações navegando por todas as baías e estreitos usando uma bússola magnética e, aos poucos, transformando toda essa experiência em mapas. Outro grupo de pesquisadores observa que, na verdade, não constatamos um acúmulo claro de mapas ruins ou subdesenvolvidos antes do surgimento dos primeiros mapas bons. Os mapas portulanos estão agora muito mais refinados. Para Hancock, esse salto é a parte mais interessante. Ele sugere que os cartógrafos medievais podem ter copiado fragmentos de levantamentos costeiros muito mais antigos, sem ter ideia de como esses levantamentos antigos foram conduzidos. Os historiadores tradicionais não aceitam suas ideias, mas concordam que as origens do estilo portoralan ainda permanecem um verdadeiro mistério histórico. Hancock então amplia o quadro. Ele se refere a mapas posteriores do mundo que parecem conter vestígios do mesmo conhecimento profundo. Uma de suas obras favoritas foi criada pelo matemático e cartógrafo francês Laurent Fine, no século XVI. Fine desenhou o mundo em uma moldura em forma de coração, um tipo de padrão chamado projeção cordada. Nela, ele representou a Europa, a África e a Ásia com as melhores informações de sua época e, em seguida, acrescentou uma gigantesca massa de terra imaginária ao sul, a Terra Australis, que se estendia ao redor da parte inferior do globo. Algumas décadas mais tarde, o cartógrafo flamengo Gerard Mercator publicou seu famoso Mapa Mundi de 1569. A maior inovação de Mercator não foi apenas a imagem do mundo, mas também a maneira como ele a desenhou. Ele criou uma grade na qual as linhas norte-sul e leste-oeste são retas
e se cruzam em ângulos retos, e as direções da bússola são mostradas como linhas retas. Isso tornou seu mapa extremamente útil para os marinheiros. Em suas anotações, Mercator admitiu abertamente que se baseou em muitas fontes, mapas mundi antigos, seus próprios globos e, principalmente, novas cartas náuticas elaboradas por capitães portugueses e espanhóis no estilo porto-oraliano. No século XVIII, o geógrafo real francês Philippe Bois levou a ideia de um continente meridional ainda mais longe. Em sua obra Carte des Terres Australes, ele retratou uma terra austral imaginária dividida por mares interiores e estreitos. Boix não possuía dados de pesquisas realizadas no sul profundo. Em vez disso, ele levou em consideração alguns relatos de navios que haviam entrado nas águas abertas do sul e completou o restante com palpites fundamentados, usando ideias sobre como os continentes e oceanos deveriam estar dispostos em um globo equilibrado. Os historiadores modernos consideram mapas como o de Boix como exemplos de ousada imaginação científica. Hancock, assim como autores anteriores como Charles Hapgood, vê-os como esboços vagos de planos antigos e verdadeiros que foram obscurecidos e distorcidos pela cópia. Para entender como a informação pôde viajar por tantos séculos, Hancock dedica muito tempo aos antigos centros de aprendizado, em particular à Biblioteca de Alexandria. Na realidade, esta biblioteca e sua instituição parceira, o Museum, eram centros de pesquisa reais na cidade de Alexandria, no Egito. Eles coletaram dezenas de milhares de pergaminhos de todo o mundo conhecido, incluindo descrições de viagens, relatos de pilotos costeiros e mapas antigos. Uma das figuras mais importantes associadas a esta biblioteca foi Eratóstenes, que atuou como bibliotecário-chefe no século III a.C. Trabalhando em Alexandria, ele usou relatórios de várias cidades e geometria simples para estimar o tamanho da Terra. Seu resultado abrangeu uma área de quase 25 milhas, o que foi surpreendentemente preciso para a época. Vários séculos mais tarde, outro estudioso, Cláudio Ptolomeu, escreveu a obra hoje conhecida como Geografia. Em vez de desenhar apenas um mapa, ele forneceu a latitude e a longitude de milhares de lugares, mais de 6, segundo algumas estimativas modernas. Esta lista é uma espécie de arquivo de dados do mundo antigo. As folhas originais do mapa foram perdidas, mas os cientistas modernos podem inserir as coordenadas de Ptolomeu em um computador e recriar sua visão de mundo. Sua obra sobreviveu na forma de manuscritos copiados à mão no mundo bizantino, de língua grega, e foi revivida na Idade Média por estudiosos como Máximo Planudes. Aqui, Hancock está dizendo: observem o que os verdadeiros historiadores já aceitam. Ninguém duvida que os dados geográficos gregos tenham sobrevivido por mais de 1000 anos graças à cópia. Mais tarde, no início do mundo islâmico, parte da geografia de Ptolomeu foi traduzida para o árabe. Os estudiosos muçulmanos combinaram materiais gregos com seus próprios relatos de viagem e criaram novos mapas do mundo conhecido. Séculos mais tarde, cartógrafos otomanos e impressores europeus pegaram essa mistura de dados gregos e árabes, bem como novos dados de exploração, e a transformaram em atlas. Pesquisas modernas sobre cartografia islâmica mostram que o conhecimento circulava entre culturas em vez de permanecer em um único lugar. Hancock retoma essa ideia que discutimos anteriormente. Ele observa que Piri Reis disse ter usado cerca de 20 mapas e cartas náuticas antigas para criar o seu próprio. Algumas delas são cartas náuticas portuguesas e árabes. Uma delas, disse ele, pertencia a Cristóvão Colombo e foi retirada de um navio espanhol por volta de 1501. Hancock acredita que esta é a oportunidade que ele precisa. Ele argumenta que, se os mapas de Colombo ainda eram úteis no século XVI, mapas mestres muito mais antigos poderiam ter sobrevivido em lugares como Alexandria, chegado a Bizâncio e bibliotecas e, finalmente, acabado de forma deformada nas mãos de pessoas como Piri Reis, Oronte Fine, Mercator e Buache. Ele chama os mapas preservados de fotocópias de obras feitas muito antes do surgimento da história escrita. Mas essa cadeia de cópias não é exclusiva das partituras favoritas de Hancock. Outros mapas estranhos também suscitaram debates semelhantes sobre o que realmente mostram. Um dos mais famosos é o mapa de Vinland. O mapa surgiu na década de 1950 e lembrava um mapa mundi medieval, com uma seção da América do Norte marcada como Vinlândia, situada a oeste da Groenlândia.
Para muitas pessoas, isso era a prova de que alguém na Europa havia desenhado a América muito antes de Colombo e que esse conhecimento havia sobrevivido em alguma biblioteca por séculos. Durante muito tempo, especialistas debateram se isso era verdade ou mentira. Testes laboratórios subsequentes da tinta revelaram a presença de pigmento de titânio moderno, que não existia na Idade Média. Pesquisas posteriores, realizadas em 2021, confirmaram essa tese e demonstraram inequivocamente que o mapa de Vinland é uma falsificação moderna, desenhada em pergaminho antigo. Outro tipo de enigma é o mapa de Zenão e a ilha da Frísia. No século XVI, um nobre veneziano publicou uma história na qual afirmava que 2 de seus ancestrais haviam navegado pelo Atlântico Norte no final do século XIV. O mapa revelou uma grande ilha retangular chamada Frísia, localizada entre a Islândia e a Grã-Bretanha, repleta de nomes de lugares com sonoridade italiana. Pesquisas posteriores demonstraram que Friesland nunca existiu. Era uma ilha fantasma, provavelmente criada ou exagerada para fazer com que essas viagens parecessem mais impressionantes. Durante mais de um século, outros cartógrafos copiaram a Frísia em seus mapas, embora não houvesse nada parecido no Mar Real. Friesland não é o único fantasma. Outro exemplo famoso é o Alto Brasil, uma pequena ilha redonda que aparece em muitos mapas antigos europeus a oeste da Irlanda. Segundo a lenda irlandesa, era um lugar abençoado e envolto em névoa, que só podia ser visto ocasionalmente. Os cartógrafos a desenharam muitas vezes, às vezes como um círculo reto com uma linha atravessando-o. Mais tarde, os marinheiros descobriram que não havia ilha nenhuma ali, mas o nome sobreviveu nos atlas muito tempo depois de o mito já dever ter desaparecido há muito tempo. Essas ilhas fantasmas mostram como um erro ou uma lenda podem facilmente se transformar em algo que parece concreto quando representado em um mapa. Alguns mapas controversos foram baseados em litorais reais, mas fizeram afirmações ousadas. Os mapas de Dieppe, feitos no Porto Francês no século XVI, mostram uma vasta massa de terra chamada Java La Grande, situada entre a Indonésia e o extremo sul. Alguns autores afirmam que este é, na verdade, um desenho da Austrália feito muito antes do primeiro desembarque documentado de europeus, talvez baseado em viagens secretas dos portugueses. Eles apontam para formas que acreditam corresponder a partes do norte e leste da Austrália, e veem o mapa como uma pista para a exploração oculta. A maioria dos historiadores de mapas acredita que a história é mais simples. Se observarem atentamente as formas e os nomes dos lugares, verão partes do Sudeste Asiático conhecido ampliadas a um tamanho incorreto, distorcidas e, em seguida, coladas a um continente imaginário no Sul, cuja existência muitos cartógrafos da época acreditavam ser necessária para manter o equilíbrio do globo. Nesse sentido, Java La Grande não representa um esboço claro do continente que falta. É uma colagem de informações boas e ruins criada por pessoas que tentam preencher as lacunas com o que quer que pareça fazer sentido. Na década de 2000, um gráfico completamente diferente apareceu nas primeiras páginas dos jornais. Um mapa mundi chinês que um advogado chamado Liu Gang comprou em uma loja. O mapa está identificado como uma cópia de um mapa mundi do século XVIII, pintado pela primeira vez em 1418. É possível ver os contornos das duas Américas, a do Norte e a do Sul. Escritores que acreditam nas primeiras viagens globais chinesas apontam isso como um apoio à tese de que as frotas da dinastia Ming chegaram às Américas muitas décadas antes de Colombo. Muitos especialistas não estão convencidos. Cartógrafos e historiadores questionam a ortografia, o estilo de desenho e até mesmo o próprio papel. Eles argumentam que as linhas costeiras são mais semelhantes a mapas mundi, europeus posteriores do que a quaisquer fontes conhecidas do início da dinastia Ming. Alguns sugerem que, mesmo que o documento em si seja antigo, pode ser uma cópia criativa que utiliza informações mais recentes e, em seguida, adiciona uma data anterior. Outros acreditam que pode ser simplesmente uma falsificação moderna, inspirada em livros populares sobre descobertas chinesas. De qualquer forma, isso não alterou a cronologia predominante de quando e como as Américas foram mapeadas. Obrigado por assistir. Agora assista aos vídeos que aparecem na tela para conhecer mais histórias incríveis.